Advogado mal educado. A falta de educação, ela é um problema sério. E parece que nos dias atuais tem se agravado ainda mais. Quem milita na área jurídica, quem está na lida dos fóruns, sabe muito bem do que eu estou falando. A falta de educação é quase uma regra. Juízes, promotores, advogados, realmente a falta de educação está imperando. Lamentável. Mas será que uma grosseria pode ser considerada como um crime de desacato? E se a resposta for afirmativa, qual é a consequência? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do juiz de direito André Ferreira de Brito, substituto da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirantes do Distrito Federal, que condenou um advogado a uma pena de 1 ano, 9 meses e 3 dias de detenção, como incurso nas penas do artigo 331 por 7 vezes, combinado com o artigo 71, todos do Código Penal. Esse artigo em que o advogado foi condenado, o artigo 331, é relativo ao crime de desacato. Vamos primeiramente verificar o que estabelece o artigo e conhecer um pouco mais desse crime. Determina o artigo 331 do Código Penal: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na classificação doutrinária de crimes, esse crime ele é classificado como um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por funcionário público. A objetividade jurídica deste crime, ou seja, o que se visa proteger com a criminalização desta conduta, é a proteção da dignidade, o prestígio e o respeito à função pública. É um crime formal, não precisa de resultado naturalístico para a consumação. De forma livre, o agente ele pode praticar por qualquer meio de execução, é comissivo, ele exige uma ação por parte do agente, que no caso é desacatar. Doloso, o agente tem que ter a vontade livre e consciente de praticar a conduta. Não existe em sua modalidade culposa e admite tentativa. Esse crime se evidencia com a intenção específica do réu de humilhar ou menosprezar o funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. E é um crime de menor potencial ofensivo. Aplica os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95. Tem uma questão muito interessante quando nós estudamos este crime, que é a seguinte: o advogado pode praticá-lo. E por que eu estou trazendo essa questão aqui? Porque o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, prevê a inviolabilidade penal do advogado com relação aos atos praticados no exercício da profissão. Essa inviolabilidade que nos cerca é importante para que possamos exercer a nossa profissão com grandeza, com independência que o nosso mistério autoriza. É preciso ter independência para atuar. Nem sempre um advogado ele vai agradar os interesses. Muitas das vezes ele desagrada interesses de pessoas poderosas. Portanto, nós temos que ter independência para trabalhar, garantias para trabalhar. E por isso nós temos a inviolabilidade. Ocorre que este artigo, o artigo 7º, parágrafo 2º, ele previa que o advogado não praticava o crime de desacato. E este ponto específico foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o advogado pode praticar o crime de desacato e, se praticar, pode ser condenado por isso. E foi exatamente isso que aconteceu no caso que comentaremos agora em seguida. De acordo com a denúncia ofertada pelo Ministério Público, durante o período de setembro de 2018, em setembro de 2018, houve uma ofensa verbal por parte deste advogado. E maio a outubro de 2019, aqui tiveram 6 ofensas por petição.
Esse advogado desacatou e ofendeu o diretor de determinada vara judicial, outros servidores e inclusive a juíza. O juiz atentou para o fato de que era um advogado quem estava praticando essas condutas e afirmou, abre aspas, não se observa qualquer dúvida em relação à ocorrência dos fatos e à autoria da conduta. A conduta do denunciado extrapola os limites da atuação profissional e os direitos inerentes ao exercício da advocacia e constitui infração penal correspondente ao crime de desacato. De acordo com o juiz, abre aspas novamente, percebe-se que o acusado teve esta intenção de efetivamente menosprezar a vítima no exercício de sua função, pois, além de ofender pessoalmente a vítima, insultou-a por escrito, conforme o seguinte trecho. Muito embora a preferência sexual do atual ocupante do cargo de diretor da secretaria deste douto juízo seja o homossexualismo, o que é uma condição explícita e questionável de tal pessoa que, a toda evidência, é um viado espalhafatoso. E prosseguiu o magistrado, abre aspas, ainda que o acusado, na condição de advogado, pudesse demonstrar pelos meios cabíveis a sua insatisfação com a atuação profissional dos envolvidos, tal conduta não pode transbordar para a ofensa aos servidores integrantes do juízo. Como se não bastasse o fato ocorrido, o acusado persistiu em ofender a vítima em várias ocasiões, assim como ofender todos os servidores da vara. O juiz condenou o advogado a pena de 1 ano, 9 meses e 3 dias de detenção. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 restritivas de direito, que são a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária. As condições serão estabelecidas pelo juízo das execuções. O juiz ainda condenou o advogado ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$20 mil ao servidor, que inclusive deixou o cargo de diretor da secretaria, tendo sido o principal alvo de ofensa por parte do advogado, e as ofensas são de cunho homofóbicos, e de R$10 mil à juíza. Realmente é lamentável a postura de alguns advogados. Mas enfim, vamos observar, o Estatuto da Advocacia determina que todos devem tratar seus pares com urbanidade. O meio jurídico deve imperar a urbanidade. Acredito que alguns devem procurar no dicionário o real significado dessa palavra. Principalmente alguns advogados que querem demonstrar para os seus clientes que eles são combativos, quando na verdade eles são ofensivos e mal educados. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos 0700 948-95.2020. Uma decisão digna de aplauso.